parte de citologia, né? Estudar citologia. O que é citologia? Citologia, como já venho falando nas aulas, é o estudo das células, tá? Então a ciência que estuda a célula é chamada de citologia. Então essa é a nossa primeira aula, né, da parte do longo livro de citologia que a gente vamos estudar um pouco mais profundo. Todos os componentes, né, da célula aqui, ó, né, todos os componentes a gente vai estudar ao longo dessa sequência de aula, ok? Então, ó, o que a gente vai fazer? Nesse nome, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estudar a visão panorâmica sobre, né, a estrutura, as funções e a evolução da célula, tá certo? Como é que a célula evoluiu para a gente ter essa ideia de célula, que a gente tem essa ideia hoje, né? Como é que a gente tem essa diversidade de célula hoje. E para isso, para a gente começar a entender isso, a gente vai ter que estudar os organismos unicelular. Como já o próprio nome já diz, são os seres vivos formados por uma única célula, tá? Então, todo ser vivo formado por uma única célula, eu chamo isso de seres unicelular. E esses seres unicelulares, para ele coexistir, ele tem várias complexidades. Como é o caso, o que poderia ter. Então, esses seres unicelulares, né, são o que? São autossuficientes e conseguem manter todas as suas atividades metabólica, tá certo? Todas as atividades metabólicas, como locomoção e alimentos, sem precisar de outra célula. Então, é uma célula só. Eu vou ter uma célula só, que essa célula ela consegue manter todas as suas atividades metabólicas, locomoção e alimentação, sem precisar de outra célula para ajudar ela nessas atividades, ok? Então, ó, a gente tem que entender também que ela consegue se reproduzir, ou seja, qualquer organismo, para ele se manter a espécie na natureza, para a espécie se manter, não ser extinta, ele tem que se reproduzir. Se eu tenho qualquer espécie que ele não se reproduz, essa espécie ela desaparece. Então, ó, pode ser assexuada, essa reprodução aqui, ó, pode ser assexuada, como é o caso das grandes partes das bactérias, que tem uma reprodução assexuada. Entenda uma coisa que eu sempre digo, o seguinte: essa reprodução assexuada, o que é uma reprodução assexuada? É a reprodução que não ocorre, tá certo? Troca, tá certo? De material genético, tá? De material genético, ok? Então, ó, é que se não tem troca de material genético, tem o que? Menos variabilidade genética. Então vai ter menos variabilidade genética, ok? Então posso ter também uma reprodução sexuada, que é o caso dos protozoários, tá? Então já na reprodução sexuada, o que acontece na reprodução sexuada? Aí vai existir troca de material genético, material genético. Ou seja, com essa troca de material genético eu vou ter uma maior variabilidade genética. Ou seja, olha só, reprodução assexuada, não ocorre a troca de material genético, então tenho menos variabilidade genética. E já na reprodução sexuada tenho troca de material genético,
entre dois indivíduos, e aqui eu tenho maior variabilidade genética, que é o caso dos protozoários, ok? Sabendo disso, né, o que é que eu tenho também, né? Os organismos unicelular aqui pode ainda, né, ser tanto os protozoários, né? Existe protozoário, tanto protozoário como, tá certo? Os organismos unicelulares tanto pode ser procarionte como eucarionte. Procarionte, o que é procarionte? Não possui carioteca. O que é carioteca, professor? A membrana do núcleo. Então, a membrana do núcleo. Tá aí, membrana do núcleo. Então, ok? Então, ele não possui. No caso, poderia ser uma bactéria. Aqui o material genético está espesso no citoplasma. E eucarionte, ela possui a carioteca. Se ela possui a carioteca, ela forma o núcleo. Então é a nossa célula. Citoplasma e o núcleo. Então é a nossa célula, ok? Então, ó, os procariontes podem ser as bactérias e as cianobactérias, tá certo? Ou seja, como exemplo de organismos unicelulares podem ser citados as bactérias, os protozoários, tá certo? E algumas espécies, né, de águas e algumas espécies também de fungos. Beleza? Vamos passando. Então, ó, entendemos agora com os tipos de reprodução que tem. Então, vamos falar em uma reprodução. Que reprodução? Na reprodução assexuada, a qual não tem troca de material genético, então também tem menor variabilidade genética. Então, essa divisão, então eu posso ter uma reprodução assexuada por divisão binária, né? E o que é divisão binária? Também conhecida como bipartição, sinciparidade. O que é que acontece? O indivíduo, tá certo, divide-se ao meio, dando origem a dois indivíduos aproximadamente do mesmo tamanho, certo? Nesse processo pode ser observado, por exemplo, nos protozoários e nas bactérias. Vamos ver um exemplo de protozoário. Aqui, ó, por divisão binária. Então aqui eu tenho uma divisão, certo, binária. Veja que o desenho já dá pra gente entender melhor. Então eu tenho aqui, ó, um protozoário. Então ele vai simplesmente dividir no meio. Então, ó, dividiu aqui no meio, né? Forma dois indivíduos idênticos, tá certo? Então percebe que aqui um indivíduo formou dois, aqui, ó, tá? Então a genética, a carga genética que esse aqui tem, que esse primeiro indivíduo aqui tem, esse aqui tem e esse aqui tem, por isso que vai ter menos variabilidade genética. E assim, ó, por diante a gente vai ter o que? Olha só, vou apagar um pouquinho aqui. Tá. Olha só, a gente tem o que? A próxima divisão que a gente tem aqui é a divisão múltipla, né? As células dividem, tá certo? E originam 3 ou mais células, ok? Inicialmente, o núcleo sofre uma série de divisão. Como é que ocorre isso aqui? Imagina que eu tenho uma célula, tá? Tem uma célula. Aqui está o núcleo da célula e esse núcleo aqui ele começa a se dividir dentro da célula sem dividir o citoplasma. Essa divisão é chamada de divisão múltipla, que ocorre aonde? Ocorre nos protozoários da malária, ou seja, nos gêneros plasmídio. Ou seja, o que acontece? Olha só, veja que aqui, ó, eu tenho um círculo da malária, né? Do plasmídio da malária. O plasmídio ele vai contaminar o indivíduo,
né? Ele contamina o indivíduo aqui, certo? Contaminou. O plasmídio, né, o protozoário vai para as hemácias, tá aqui, vai para as hemácias, e quando ele rompe as hemácias aqui, aí começa a sua divisão múltipla a partir do fígado. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Que os protozoários, os protozoários na fase de merozoide, invade as hemácias, que são hemácias? São as células sanguíneas, tá? Que não tem núcleo, dando início a um novo ciclo de reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada aqui, que são a reprodução por divisão múltipla, tá certo? Ele sofre uma nova esquizonoide, formando uma tropozoide, que são uma outra fase, tá certo? E os núcleos tropozoide, esses núcleos tropozoide aqui, ó, o que é que acontece? Sofre várias divisão de forma o que? Múltipla, que eu já acabei de explicar como é a divisão de forma múltipla, até romper a célula e iniciar o ciclo novamente, ok? Então, ó, também tem a reprodução por o que? Né? Eu tenho a reprodução por esporulação, tá certo? Por esporulação, tá? Observa-se que a formação de estrutura chamada de esporo, tá? Isso acontece mais aonde? Nos fungos, né? Que consiste em umas células envolta por uma parede celular rígida que protege as condições desfavoráveis do meio. Ao encontrar as condições adequadas, esses esporos aqui, eles explodem, né? O esporo divide-se, tá certo? Dando origem a um novo indivíduo, sem necessidade, tá certo? De junção de outra célula, por isso que são assexuadas. Certo? Não tem necessidade de outra célula. E essa esporulação é observado nos fungos. Um desenho, a gente colocar um desenho aqui, a gente vai ver muito rápido, vai entender mais rapidamente. Aqui, ó, eu tenho as ninfas do fungos, tá certo? Aqui eu tenho o esporângio. O esporângio ele vai estar cheio de quê? De esporo. Então vai chegar um momento que esse esporângio vai para o substrato e dando origem a um novo fungo. Então vai dar uma origem a um novo fungo. Então isso daqui é uma reprodução por esporulação, ok? Então aqui também não tem outro indivíduo, é um indivíduo só que vai dar origem a outro. Por isso que essa reprodução é a reprodução assexuada, né? E aí a gente o que é que acontece? Acontece o seguinte, eu tenho uma célula, essa célula ela vai ter uma cisparidade aqui, ó, uma cisparidade na biologia significa uma divisão, tá certo? Quando tem essa cisparidade, essa divisão, tá certo? A célula, o que é que acontece? O esporo ele vai ir para o meio externo, tá certo? Dando origem ao novo indivíduo. Isso que acontece. Então, qual outro tipo de reprodução, né? Qual o outro tipo de reprodução assexuada que a gente conhece? A gente pode ter um por fragmentação, tá? Vamos lá. O que é por que a reprodução por fragmentação? Também chamada de regeneração. Atenção aqui, posso chamar de fragmentação ou regeneração. Nesse ocorre o surgimento de um novo indivíduo a partir de um fragmento de uma parte, de um pedaço, né? Nesse caso, há duas etapas: fragmento de um indivíduo, tá certo? Que regenera, em outro fragmento formando um novo indivíduo, tá certo? Também pode ser observado quando cortando uma planária, tá certo? Então o exemplo mais comum são a planária,
Então, ó, imagine isso aqui, eu tenho uma planáriazinha aqui, ó. Se eu corto ela aqui no meio, ela vai formar outra. Essa parte do meio aqui, ó, forma outra terceira. E essa parte aqui forma outra planária. Ela vai se regenerar. Aqui ela vai se regenerar, né, formando outra planária. Por isso que chama de regeneração ou fragmento. Agora observe, vale se alientar o que as planárias podem dividir o seu corpo. Ele pode dividir seu corpo aqui, ó, por divisão binária, tá certo? Que é também, que no caso das planárias, é chamado de exogênese, tá certo? Ela pode dividir binária, também conhecida como exogênese. Então a gente tem várias divisões. Qual outra divisão a gente pode ter? Brotamento. E o que é brotamento? Olha só, há um surgimento de um broto, tá certo? A gente, quando fala broto, vê como fosse filhote no corpo de um indivíduo já existente, que é o caso dos corais. Tanto os corais, tá certo? Tá certo? Ele faz esse tipo de reprodução. Eu coloquei aqui uma hídria, né? Uma hídria aqui, ó, que ela aqui. Então nós temos uma hídria aqui, ó, tá? E aqui ela vai produzir um broto aqui, um brotozinho aqui. Esse broto ele vai quebrar aqui e vai cair no substrato. Quando ele cair no substrato, vai formar uma nova hídria. Então por isso que o nome é brotamento, certo? Vamos lá. Então eu também posso ter dentro dessa, eu posso ter uma reprodução já em outras espécies, né, que não seja unicelular. Eu tenho espécies pluricelulares, tanto os lagartos, os peixes, né, eu tenho uma reprodução por partenogênese, tá? Então, ó, partenogênese também não tem troca de material genético. Eu tenho um indivíduo que vai dar origem ao outro. Então partenogênese é o que? É o desenvolvimento gamética feminina. O feminino é o que? O qual origina um novo ser, né? Né? Então, ó, são a reprodução aqui assexuada, tá certo? Não tem uma troca de material genético. O que é que eu tenho? Eu tenho um indivíduo feminino que dá origem a outro, né? Então esse organismo feminino ele se auto fertiliza. Ocorre uma alta fertilização, tá certo? E isso ocorre em que espécie? Nas abelhas, tá certo? O zangão das abelhas, tá certo? Ocorre essas saliências. Em algumas espécies de tubarão também foi encontrado, né? Então eu tenho uma espécie feminina que dá origem a outra espécie, tá? Sem precisar de um macho. Então eu tenho uma fêmea que vai dar origem a outra espécie que ele vai procriar sem precisar de um macho. Então por isso que é chamado de partenogênese. Então olha só, o que é que tem aqui, né? O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui a rainha, porque a gente colocou nas abelhas, ela sofre ela se reproduz por partenogênese, por reprodução assexuada. Olha só, eu tenho aqui uma abelha, tá certo? A abelha, e aqui eu tenho o zangão. Eles podem cruzar entre si, tá? E o óvulo aqui, ó, e o espermatozoide, né? Eles vão se fecundar e dar origem à operária e a outra rainha, que pode ser essa rainha, ela pode ser infértil, tá? Então aqui eu posso também, ela pode se reproduzir o seguinte, reproduzir o óvulo. E por partenogênese aqui, ela não vai precisar de um espermatozoide, da presença do gameta masculino. Por isso que essa reprodução aqui é assexuada, tá certo? É assexuada e vai dar origem ao zangão. Então ela veio direto aqui, ó. Por isso que são uma partenogênese. Algumas espécies de lagarto do gênero Coleóptero também acontece isso. Tubarões também, né? Então quais partenogênios que a gente conhece? A gente pode ter partenogênio a gente pode ter umas espécies reproduzidas por arenotóctone, é quando os óvulos desenvolvem apenas o macho. Então
Então eu tenho o que? Essa espécie aqui, ó. Imagine que eu tenho uma espécie aqui que vai desenvolver só macho. Então, se acontecer isso, é um areноtóxico, tá ok? Se ocorrer, também pode ter um telitóxico, né? É quando os ovos desenvolvem fêmea. Então, eu tenho uma espécie que vai, por partenogênese, vai sempre desenvolver uma fêmea. Então, é um telitóxico. E eu posso ter uma deuterotóxico, que é quando pode desenvolver tanto macho como a fêmea. Ok? E aí eu posso ter, né? Dentro dessas espécies eu também posso ter uma reprodução por, né, pedogênese. E o que é pedogênese? É muito fácil. A pedogênese ocorre geralmente em um indivíduo em estágio larval, ou seja, aqui não seria em uma espécie, não seria em uma abelha, seria em um indivíduo ainda no seu estágio larval, em um artrópode no seu estado larval, que isso acontece muito nos plasmídeos, nos Axoma mansoni, né? As espécies. Então, o que é que acontece? A pedogênese ocorre no estágio larval. É uma espécie, imagina que eu tenho aqui um plasmídio, né? Que ele está aqui, no caso aqui é um nelídeo, que ele está aqui no estado larval, e no estado larval ocorre uma partenogênese. E essa partenogênese que ocorre no estado larval é chamada de pedogênese, tá ok? Então a gente pode ter também a poliembrionia. E o que é uma poliembrionia? Pode ocorrer em caso de animais ovíparos, tá certo? O que é animais ovíparos? São nós, né? Então, os seres humanos, nós somos animais ovíparos, tá? Todos os animais, todas as aves são animais ovíparos, né? Então são animais ovíparos que são aquele cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo, tá certo? No nosso caso a gente desenvolve dentro de um ovo, dentro a gente tem dentro do embrião, né? No caso das aves também, eles têm um ovo, a gente tem o ovozigoto, que a gente desenvolve um indivíduo dentro do ovozigoto, tá? E aqui a gente então desenvolve dentro do ovo, então é ovíparo, nós somos ovíparo, tá ok? Certo? Então, ó, durante a divisão mitótica, tá certo? Na poliembrionia, cada célula pode dar origem a um novo indivíduo. O resultado desse caso específico reproduzido é o nascimento de 2 ou mais seres, tá certo? É agora muito semelhante, que é o caso dos gêmeos, aqui ó, dos gêmeos univitelino. Então os gêmeos univitelino, que a gente chama gêmeo idêntico, tá certo? Gêmeo idêntico. São o que? Uma poligenia, ok? Então, ó, a gente tem uma diferente de uma poliovulação. O que é uma poliovulação? Uma espécie, então, ó, nem todos os gêmeos são formados por poliembrionia. Tem uns que são formados por polivolução. Polievolução. O que é que acontece? São gêmeos, né? São gêmeos bivitelinos, tá certo? Gêmeos bivitelinos, aqueles que não são idênticos. Então eles são formados por poliovulação, beleza? Então eu tenho a próxima que a gente tem aqui, ó, é o que? A propagação vegetativa, tá? E o que é a propagação vegetativa? É a reprodução assexuada típica dos vegetais.
Nesse caso, a estrutura dos vegetais, raiz, caule e flores são capazes de gerar uma nova planta. Então, ó, eu tenho aqui uma planta, então tanto da raiz aqui, ó, pode gerar uma nova plantinha aqui. A folha também, aqui próximo da folha, também pode gerar. E a do caule aqui pode gerar um novo broto aqui. Então isso aqui é chamado propagação vegetativa, tá certo? Esse indivíduo pode se originar tanto na raiz, no caule e nas folhas. Então, ó, e aí? Terminando a reprodução assexuada, vamos para a reprodução sexuada, ou seja, a reprodução sexuada que se realiza por meio da função de dois, tá certo, tipo de célula, ou seja, nesse caso ocorre o que uma reprodução especializada chamada reprodução gênica, tá certo? Ou seja, há uma troca de material genético. Eu tenho preciso de dois indivíduos tem que obrigatoriamente tem uma obrigatoriedade de trocar os materiais genéticos, né? Então aqui, ó, imagina que eu tenho o seguinte, ó, imagina que aqui tem gameta masculino, que nada de masculino e feminino, e aqui tem gameta feminino, e aqui através de um pilo, imagina que seja um protozoário ou uma bactéria, uma parte do material genético passa de uma para outra. Então ó, eu tenho a troca de material genético. Então por isso que eu chamo que essa reprodução é uma reprodução sexuada. Isso para a gente entender. Mas observe uma coisa, uma observação importante: as bactérias não apresentam nenhum tipo de reprodução sexuada. Ok? Então, o que na verdade a bactéria ela possui? E sim uma recombinação gênica. Ok? Na verdade, a bactéria, a gente não pode dizer que essa reprodução é uma reprodução sexuada. A gente pode dizer que ela sofre uma recombinação gênica, certo? E essa recombinação gênica ela pode ser de três formas. Ela pode ser por, transformação, ela pode ser por tradução e ela pode ser por conjugação. Então tenho essa recombinação gênica que ela pode ser por transformação, tradução ou conjugação. E como é que a gente vai saber com cada uma? Vamos lá, por uma reprodução por transformação. O que é a reprodução por transformação? É muito simples. Ocorre em algumas bactérias que conseguem absorver, tá certo, fragmento de DNA que se encontra disperso no meio, tá certo? Ou seja, que está disperso fora da membrana, fora da membrana da célula, fora da membrana plasmática, né? Esse fragmento só incorporado aos material genético dessa bactéria por transformando-se, né? Então, ó, o que é que acontece? Imagina que aqui eu tenho uma representação de uma bactéria, pode ocorrer isso com o protozoário também. E aqui o que está acontecendo? Aqui eu tenho DNA, fragmento de DNA, e esse fragmento de DNA ele vai entrar para dentro da célula. E aí depois que entra para dentro da célula, ela vai fazer o que? Vai se unir o DNA da célula. Isso aqui é chamado de uma reprodução por transformação, ok? Ela é uma reprodução sexuada, tá certo? Olha só, a reprodução sexuada não teve contato com outra célula, né? Mas é considerada reprodução sexuada porque ocorreu a troca de material genético, ocorreu uma variabilidade genética. E a outra a gente tem aqui a tradução, que são na tradução a molécula de DNA são transferidas de uma bactéria, tá certo, a outra usando um vírus, tá certo? É como o caso dos bacteriófagos, dos vírus bacteriófagos. Então isso aqui é uma reprodução sexuada, só que é indivíduo de outra espécie. Olha só, imagina que agora eu tenho aqui, ó, uma bactéria, tá? Essa bactéria, o que é que vai acontecer aqui? Esse vírus, ele vai colocar seu material genético aqui,
tá? Tá aqui o material genético da bactéria e aqui do vírus, tá? Do vírus. E aí o que é que vai acontecer quando o vírus introduz o material genético aqui? Essa célula aqui, a célula, ela começa a trabalhar para o vírus, ela começa a produzir vírus, tá? Ela começa aqui, ó, a produzir vírus. Só que acontece o seguinte: a bactéria ela vai produzir, né? Ela vai produzir proteína que vai envelopar aqui, ó. Vai começar a envelopar. Deixa eu pegar outra cor aqui rapidinho. Aqui, ela vai produzir proteína que vai envelopar os material genético que está aqui. Só que ela pode ocorrer o seguinte: ela tanto pode envelopar o material do vírus como o material da célula aqui, ó, material da célula. Então esse daqui, ó, é o material do vírus e esse aqui é o material da célula. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, tá? Aqui, ó. Então o que é que acontece? Aqui são os materiais, o vírus, a célula envelopou uma parte do vírus e aqui, ó, também a parte da célula. Esse aqui vai, esse vírus aqui que está com o material genético do vírus vai contaminar outras células. E aqui ocorre o seguinte: esse daqui, ó, ele está com o material genético da bactéria. Então ele vai colocar seu material genético aqui e esse material genético que ele vai se unir aqui na nova célula. Vai se unir aqui na nova célula, certo? Tá? Ele vai se unir aqui na nova célula. Então aqui, esse material genético aqui, tá? Ele não é do vírus. Ele é daqui, ó. Ele é da bactéria. Essa bactéria ela não vai morrer, né? Ela não vai morrer. E aí no final ela vai ter teve uma reprodução sexuada, ocorrendo uma variabilidade genética, tá? E a próxima, né, que a gente tem a próxima reprodução seria a conjugação. E o que é conjugação? Conjugação, tá certo? O que é que acontece? Bacteriana, tá certo? Na conjugação bacteriana, né, também pode ocorrer com os protozoários. Pedaços de DNA passa diretamente de uma bactéria doadora para outra, tá certo? Então, ó, praticamente seria isso aqui. Eu tenho essa bactéria, uma visão de microscópio aqui, e outra bactéria aqui, e ela vai produzir esse piro, tá certo? Isso aqui é chamado de pilo, essa estrutura. E aí por aqui vai passar o fragmento de DNA. Então essa é uma divisão sexuada